Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o 4º ano do Colégio Emaús. Pessoal, nesta aula eu vou fazer a correção das atividades que eu deixei na aula anterior e nós vamos dar sequência ao conteúdo. Número 1. Leia o que conta o avô de um menino chamado Chico sobre a história dos africanos escravizados no Brasil. Depois, responda as questões. Este texto falando sobre a situação desses escravizados, né, como eles viviam, como era o sentimento desses escravizados também, né, e como que funcionava quando uma pessoa era propriedade da outra. Letra A. Leia novamente o primeiro parágrafo do texto. Na sua opinião, é possível alguém ser dono de alguém? Justifique sua resposta. Bom, gente, na minha opinião, não. Na minha opinião, cada um deve ter o direito sobre a sua vida. Deve ter o direito de ir, de vir, claro, dentro de toda a legislação e respeitando o espaço do outro. Ninguém deve ser dono de ninguém, pois as pessoas não são mercadorias. De acordo com o texto, de que forma os africanos escravizados tentavam resistir à escravidão? Eles resistiam à escravidão fugindo para os quilombos. Tinha outras formas também de resistir à escravidão, nós vamos ver nessa aula. Quais eram as atividades realizadas pelos escravizados? Os africanos que ficavam na cidade realizavam atividades diversas. Alguns trabalhavam nas casas, outros no comércio ou ainda nas ruas. Aqueles que ficavam nas fazendas trabalhavam nas plantações. 2. Observe as imagens ao lado de africanos trazidos para o Brasil, na condição de escravos. Elas foram feitas por um importante artista alemão no século XIX, Rugendas, tá? Rugendas é o nome do artista alemão. Observando essas imagens e o mapa das principais rotas de comércio de escravos, é correto afirmar que as pessoas escravizadas vieram da África para o Brasil, faziam parte de um mesmo povo? Por quê? Não, né, gente? Com certeza não faziam parte de um mesmo povo. O continente africano ele é muito diverso, ele é muito vasto, tem muita diversidade cultural, tem muitos povos. Cada povo tem a sua tradição, cada povo tem inclusive a sua língua. Nós sabemos que os africanos escravizados, eles foram trazidos de vários locais da África. Então, não tem como eles fazer parte de um mesmo povo. Mesmo porque também, quando a gente observa essa imagem, nós vemos que são de Angola, de Benguela, do Congo. Não, pois os escravizados, que vieram de diferentes regiões do continente africano, pertenciam a povos distintos e possuíam diferentes culturas e costumes. 3. A quem não interessava o fim da escravidão? A alguns fazendeiros do Nordeste e da região do Vale do Paraíba, região onde possuía muita plantação de café. Então, a mão de obra escrava ainda era interessante para estes fazendeiros, que já estavam praticamente falidos e não tinham condições de pagar empregados. Esses fazendeiros, gente, eles exploravam a mão de obra africana de forma desumana. 4. E a quem interessava economicamente o fim da escravidão? Aos industriais e comerciantes que precisavam de consumidores para expandir suas vendas, precisavam de trabalhadores assalariados para ter condições de realizar a compra dos produtos industrializados, dos produtos fabricados. Leia o texto abaixo e responda as questões. Os movimentos negros veem no 13 de maio data da assinatura da Lei Áurea, uma farsa. A Lei Áurea tem esse nome por ser a mais importante lei abolicionista na visão das elites. Elite é a classe mais rica. Esta lei aboliu oficialmente a escravidão. A farsa está porque a lei não trouxe nenhuma proteção nem políticas públicas que possibilitasse ao ex-escravo condições de vida. Por isso, os movimentos negros
preferem comemorar o dia 20 de novembro, considerado por eles como o Dia da Consciência Negra. Nós vamos ver por que o dia 20 de novembro é considerado o Dia da Consciência Negra. A abolição ainda é um sonho que está se conquistando, todos os dias nas lutas e nos movimentos africanos brasileiros. É uma luta de resistência diária, gente. Apesar de já ter havido a abolição da escravidão, ainda hoje, no Brasil e no mundo, existe muito preconceito racial. De acordo com o que você já estudou, apesar dos movimentos abolicionistas e da luta dos escravos, o que foi determinante para a abolição da escravidão no Brasil? A pressão da Inglaterra. A Inglaterra foi um dos primeiros países a se industrializar. Então, ela precisava de um mercado consumidor. Ela precisava exportar os seus produtos para o Brasil e que aqui no Brasil tivesse um mercado que pudesse consumir os seus produtos. Então, era interessante para a Inglaterra que as pessoas que trabalhassem aqui no Brasil fossem pessoas assalariadas. Por que a Lei Áurea é considerada uma farsa pelos movimentos negros? Porque não trouxe proteção aos ex-escravos nem políticas públicas por parte do governo que possibilitassem melhores condições de vida a eles. Finalizamos a nossa correção. Agora nós vamos falar, gente, sobre resistência e influências culturais dos africanos. Os africanos, eles exerceram uma influência enorme na nossa cultura, na nossa língua, na nossa culinária e na formação da população brasileira. Então, esses povos africanos, eles foram extremamente importantes na constituição do Brasil, podemos dizer assim. Dentre as formas de resistência estavam recusar-se ao trabalho, fugir ou rebelar-se. Nós sabemos que esses escravos, quando eles iam contra os seus senhores, eles eram duramente castigados, com castigos severos e cruéis. Em alguns casos, era possível conseguir a liberdade comprando um documento chamado Carta de Alforria, com o qual o escravizado era libertado em troca de uma certa quantia em dinheiro. A carta de alforria, gente, era o documento que, por exemplo, se uma pessoa tivesse muita afinidade com o escravo e quisesse dar a liberdade para este escravo, podia dar a ele a sua carta de alforria. Era um documento que comprovava que ele não era um escravo, que ele não era propriedade de ninguém, que ele era uma pessoa livre. Outra forma de resistir à escravidão, manter vivas as tradições africanas, como os costumes, o idioma e a religião de cada povo. É não perder a identidade cultural, é permanecer com a sua identidade, com a sua história, com as suas tradições. Nessa imagem, nós temos uma representação do grupo de Congada na festa de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. É uma forma de representação da influência africana na cultura brasileira. Em Cerro, Minas Gerais. Essa foto ela é de 2013. Tradicionalmente representadas ao lado de igrejas em louvor a Nossa Senhora do Rosário ou a São Benedito. As festas do Rosário, entre elas a Congada, foram sempre organizadas por africanos, escravizados ou libertos, e irmandades religiosas fazendo parte das tradições brasileiras desde o século XVIII. Um dos maiores símbolos de resistência à escravidão, pessoal, vai ser o Quilombo dos Palmares, que chegou a abrigar quase 20.000 africanos fugidos dos maus tratos. O Quilombo eram construções que se formavam, gente, no meio das florestas, em locais mais distantes. Se formaram a partir desses escravos que fugiram dos maus tratos. Localizado entre os estados de Alagoas e Pernambuco, Palmares foi formado no século XVI por escravos que trabalhavam nas fazendas de cana-de-açúcar da região. Zumbi dos Palmares, representado na imagem ao lado, foi o último líder deste quilombo. O quilombo, gente, ele foi destruído em 1694 a mando da coroa portuguesa.
Zumbi ele foi morto em 20 de novembro de 1695. Por isso que o Dia da Consciência Negra é celebrado no dia 20 de novembro, em homenagem a Zumbi dos Palmares, que foi um líder resistente à escravidão. Foram muitas as contribuições dos povos africanos para a cultura brasileira. A gente tem essas influências na música, na culinária, na dança, na religião, na língua do nosso país. A influência africana também está presente em festas populares e em outras expressões artísticas. O samba, o batuque, a capoeira. Nós vamos ver uma curiosidade sobre a capoeira. Também se desenvolveram entre os descendentes africanos. Os povos africanos também contribuíram com os rituais religiosos do candomblé e as festas em homenagem aos santos e orixás e pelos iorubás a partir do século XVI. Essa cultura africana, gente, ela é muito presente naqueles estados que receberam uma grande leva de africanos escravizados. Atualmente, as comunidades quilombolas são locais de preservação da cultura e da tradição africana no Brasil. São locais que valorizam o conhecimento de seus antepassados e que valorizam a história de seus antepassados também. Os cultos religiosos, as danças e os ritmos musicais africanos são marcantes, sobretudo nas regiões que receberam maiores contingentes de negros. Nessa imagem aqui, a gente percebe mulheres prontas para a cerimônia do candomblé em Salvador. O estado da Bahia é um dos estados que mais recebeu africanos, tá, gente? Desenvolveram-se principalmente nas cidades onde os negros possuíam um pouco de autonomia e, por isso, seus esforços para melhorar as condições econômica e social geravam mais resultado. Nessa página aqui, nessa tela, né, eu trouxe para vocês uma curiosidade sobre a capoeira. A capoeira, inicialmente desenvolvida para ser uma defesa, era ensinada aos negros cativos por escravos que eram capturados e voltavam aos engenhos. Os movimentos de luta foram adaptados às cantorias africanas, permitindo assim que treinassem nos engenhos sem levantar suspeita dos capatazes. Durante décadas, a capoeira foi proibida no Brasil. A liberação da prática aconteceu apenas na década de 1930, quando uma variação mais próxima de esporte do que de manifestação cultural foi apresentada ao então presidente Getúlio Vargas, em 1953, pelo mestre Bimba. O presidente adorou e a chamou de único esporte verdadeiramente nacional. A capoeira é hoje patrimônio cultural brasileiro e recebeu em novembro de 2014 o título de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Então, observem a importância que a capoeira ela representa para o Brasil, né? A importância dessa luta, dessa dança para o país. Nessa página aqui, eu trouxe para vocês um texto sobre o candomblé no Brasil. Como que vai surgir o candomblé? Surgir não. Como que vai acontecer o candomblé no Brasil? Ela vai se misturar, gente, a história do candomblé com a história da escravidão. Eu vou deixar um pouquinho aqui para vocês darem pausa na videoaula e fazerem a leitura do texto. É muito interessante. Finalizamos, então, a aula. Tem algumas atividades para vocês fazerem. Essas aqui, gente, são atividades complementares. Ainda tem algumas páginas do livro para fazer. O livro de História, páginas 210, 211, 217, 218 e 229. Essas páginas estão retomando
todo o conteúdo que nós já trabalhamos para trás em relação à escravização no Brasil, em relação à resistência africana também no Brasil. Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.